Nosso tema hoje é autoconhecimento, então, assim, sempre muito importante a gente estar buscando se conhecer um pouco mais, né? Identificando as nossas potencialidades, os nossos limites. Não tem como a gente se melhorar, né? Se integrar a Deus sem que nós nos conheçamos, né? Precisamos estar muito atentos aos nossos traços, às nossas características. Então, o nosso tema é um tema que vem ajudar, né? Colaborar nesse sentido. Então, temos aqui o tema de hoje, né? Autoconhecimento. É, assim, algo muito precioso, essa busca do autoconhecimento, né? É um universo ilimitado, esse do conhecimento sobre nós próprios, né? Ninguém detém a verdade sobre si próprio, até porque nós somos seres que temos uma plenitude e que ainda não foi revelada. Então, a nossa verdade, a nossa essência, ainda não está dada, ainda não está manifestada. Ela vai acontecer na medida em que nós nos tornarmos mais amorosos. Quanto mais amorosos, quanto mais luminosos nós formos, mais nós seremos a nossa essência, que é pureza, bondade e luz. E como a gente está ainda no caminho, né, da autoiluminação, aprendendo a amar, né, a gente ainda está conhecendo quem nós somos na verdade, de verdade. E aí, o autoconhecimento é você se localizar nessa caminhada, saber que você está num percurso que você ainda não se conhece totalmente, mas você percorre um caminho e está permanentemente em busca disso. Todos nós, independentemente da formação, né, um psicólogo, a maior autoridade da psicologia, um padre ou um pastor, a maior das autoridades, né, de cada igreja. A pessoa pode ser religiosa, né, ter uma conexão profunda com Deus, mas ela está também nesta caminhada, né, de buscar se conhecer, né, buscar a sua essência, buscar a plenitude do amor e da luz em si. É aí que a gente se conhece de verdade. Então, esse conhecimento também não é que tenha um baú, né, com um tesouro lá parado. A ideia do desenho aqui, né, é porque é um pouco essa dinâmica, né? Nós vamos construindo essa plenitude. A gente participa, né, com Deus, inspirados por Deus, com auxílio da espiritualidade, né, dessa construção de nós próprios, dessa plenitude de nós próprios. Então, não é algo que está escondido e que vai se manifestar, vai ser encontrado de uma vez. É algo que a gente vai descobrindo no dia a dia, com o passar dos anos e com o passar das encarnações. Então, a cada minuto, a cada passagem, a cada acontecimento, a gente vai descobrindo quem realmente nós somos, né? Diante de uma situação de aflição, diante de um pedido que nos façam, diante de uma oportunidade de ajudar alguém que a gente consegue efetivar essa ajuda, a gente vai descobrindo quem a gente é, a gente vai produzindo ou descobrindo as nossas virtudes, né? Vamos nos fazendo virtuosos e vamos descobrindo que nós somos assim, seres cheios de virtude. Agora, eu também posso ter muitas virtudes e não descobri-las, por não praticar, por não viver. Então, assim, é a vivência,
é a prática, a gente vai se desenhando, vai se moldando. Né? Eu diria assim, que aquela imagem, né, de Deus criando Adão e Eva lá do barro, é uma linguagem metafórica, tem um simbolismo para dizer para cada um de nós que nós somos dessa argila molhada, essa argila fresca que ainda não secou, que não virou pedra. E quando a argila está molhadinha, está úmida, ela está modelável, ela pode ganhar forma. Então, nós estamos nesse processo de descobrir a nossa forma, de construir a nossa forma com a participação de Deus. Deus nos faz, a cada um de nós, com a nossa participação. A gente também faz parte desse processo de autocriação, né? Juntamente com Deus nos criando. Então, assim, nos construirmos, né, nós precisaríamos pensar mais sobre duas figuras, né, que nos habitam. Tem uma figura que é verdade, que é verdadeira, e tem uma figura que ela não é verdadeira, mas ela faz parte da nossa realidade. Então, essa figura que não é verdadeira, que faz parte da nossa realidade, é o nosso ego. E a figura que é a nossa verdade, a nossa pureza, é aquilo que Deus projetou verdadeiramente, é o nosso eu superior. Então, nós trazemos dentro de nós, como eu falei ainda há pouco acerca dos dons, dentro de nós já tem um tesouro, né? Já tem uma luz plena, já tem um amor pleno, que é o nosso eu superior. Só que ele está, né, querendo se manifestar. E se o nosso ego, né, que tem uma razão de existir, mas ele é falso, ele se nutre de pensamentos e de sentimentos ilusórios. Se a gente deixa esse ego conduzir a nossa vida, né, e refletir quem nós seríamos, então nós seríamos essa pessoa, né, que está na ilusão, né, que não consegue perceber a verdade, se a gente estiver conduzido pelo ego. Mas se a gente estiver conduzido pelo nosso eu superior, a gente vai estar mais consciente, né, de que estamos nesta vida para aprender cada vez mais. E quem tem consciência de que está na vida para aprender, subentende-se que também tem a consciência de que não sabe tudo. Se eu busco aprender, é porque eu tenho consciência de que eu ainda não sei tudo. Então, o eu superior é o nosso eu que nos diz: você está no meio do caminho, você tem verdades, muitas coisas bonitas a descobrir na vida. Então, esteja aberto a isso, esteja aberto ao aprendizado, esteja aberto a se transformar, esteja aberto a mudar. Porque o nosso ego, ele pensa que já sabe e ele pensa que já está feito também. E quando ele pensa que ele já está feito, que o processo da criação dele já está encerrado, ele entende que ele não tem mais nada para mudar. Então, o ego, ele é orgulhoso também, né? Porque ele não permite a mudança. Ele não permite uma autocrítica, né? Um rever-se, né? Deixa eu me recriar, deixa eu me colocar de uma outra forma na vida. Essa mudança de postura, para quem é orgulhoso, não cabe. E o nosso ego é assim. E a maioria de nós é assim, permanentemente conduzido pelo nosso ego. E a gente precisa tomar consciência disso, perceber quando que a gente está sendo conduzido pelo ego. Aí nós invocamos o nosso eu superior. O nosso eu superior para que ele se manifeste, para que ele converse com o nosso ego, para que ele converse conosco. Então, o nosso eu superior
É uma voz que nem sempre é uma voz. Pode ser uma intuição, um sentimento, uma vontade de fazer o bem, de fazer melhor, de querer se transformar, de querer ser mais bonito, no sentido não só estético, mas sobretudo no sentido ético, né? De fazer coisas bonitas, né? De se aprovar também, né? De estar feliz com o que você faz. Porque quem é conduzido pelo ego tem consciência, acaba notando que faz algumas coisas feias, né? Se arrepende do que fez, né? Fica com um mau sentimento, né? Tipo de angústia ou de culpa, se reprovando, se condenando. Então, assim, quem é conduzido pelo ego tem, assim, aquela energia, às vezes, pesada, um coração oprimido, né? Por estar se reprovando. A pessoa não está feliz de fato. Ela pode até botar uma máscara, né, de um sorriso e conviver com as pessoas, dizendo eu sou forte, né, eu estou bem, eu não preciso ficar pedindo ajuda de ninguém. Isso tudo é máscara, isso tudo é falsidade. A pessoa não está feliz plenamente. Ela pode até viver momentos de felicidade, mas assim muito passageiros, muito efêmeros, né? Já quando a gente é conduzido pelo eu superior, a gente tem assim aquela felicidade que é mais permanente, que é duradoura, uma felicidade muitas vezes que é silenciosa também, que a gente não precisa ficar mostrando, exibindo para todo mundo que a gente está alegre, né? Você vai ver lá nas redes sociais, a pessoa tem um horror de fotos, né? Sempre muito bela, sempre sorrindo muito, né? É, ostentando um padrão social e econômico, uma vida harmonizada. Então, isso é o que a pessoa faz aparecer. Então, o ego, ele tem uma preocupação muito grande com que ele quer que apareça para os outros, para o eu superior, né? Que é o nosso lado mais sábio, o nosso lado iluminado, o nosso lado que, que tem o entendimento de que a gente veio da nossa casa verdadeira, que é no plano espiritual, e a gente veio em missão aqui para esta outra casa, que é a Terra. Portanto, nós somos visitantes, né? Nós estamos de passagem aqui por este mundo. E depois nós vamos voltar para a nossa verdadeira morada. E o objetivo dessa vinda para cá é o nosso auto-melhoramento. Então, o nosso eu superior, ele tem esse entendimento, né? Enquanto que o nosso ego, ele desconhece a origem de cada um de nós e pensa, ele vive numa ilusão de que a vida é isso aqui, né? Que a vida começou aqui e que a vida termina aqui. Então, essa é a ilusão principal do ego. E se a gente tem a vida conduzida pelo ego, a gente vai ser materialista, vai ser imediatista, a gente não vai ficar pensando de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente quer ir, porque a vida vai continuar. A vida não termina com a suposta morte, né? Quando a gente desencarna, não termina. O eu superior, ele tem essa visão completa, né? Uma visão de quem nós somos enquanto espíritos eternos, né? E o ego não tem essa visão, né? Ele é imaturo, ele tem uma visão limitada. Então vamos voltar lá para a tela que nós conversávamos ainda há pouco, onde nós podemos visualizar, né, essas duas figuras que coabitam em cada um de nós. É como se nós fôssemos uma balança e nós podemos estar dando mais peso para o ego e menos peso para o eu superior.
Ou então a gente vai dando mais peso para o eu superior e menos peso para o ego. Então, as pessoas que se conectam mais com o seu eu superior, elas vão ter visão ampla da realidade, visão profunda, elas vão ter paciência, vão ter tolerância, vão ter amorosidade, vão ter conexão com o plano espiritual, né, por entenderem a sua verdadeira origem, vão ser pessoas que meditam, pessoas de oração, pessoas que são luz, né, porque quando estão junto dos outros, elas irradiam luminosidade. Quando a gente se aproxima de alguém que conduz a sua vida, né, ouvindo o seu eu superior, a gente sente a energia daquela pessoa, uma energia gostosa, amorosa e acolhedora. E quando a pessoa está sendo conduzida pelo seu ego, é uma pessoa, né, materialista, muito presa às coisas, uma pessoa aperreada na vida, uma pessoa que enfrenta muito desespero porque acha que não vai conseguir viver a sua própria vida, quer desistir da sua vida, né, no sentido de dizer não gosto do meu trabalho, não gosto da minha família, não gosto da minha casa, não gosto de morar nesse país. É assim, é um pessimismo, uma reclamação de tudo, um desejo de, ao mesmo tempo, fugir da vida, de não querer estar nessa vida, mas, ao mesmo tempo, de um apego exagerado. Que aí, se você diz para essa pessoa, tá, tu não quer ficar no Brasil, então tu vai ter uma oportunidade agora de ir para outro país. Aí, na hora, a pessoa diz, não, aquele país não presta, o Brasil também não presta, mas eu quero ficar aqui. Aí reclama da mulher, então, vamos fazer o seguinte, deixa a tua mulher e vai fazer uma nova vida. Ah, não, ela não presta, mas eu sou feliz, é do lado dela, eu vou ficar com ela. Então, a pessoa está insatisfeita, mas ela não quer largar o osso. Ela fica ali, né, numa vibração baixa, reclamando da vida dela, e ela não quer mudar também essa vida. Ela não se propõe a fazer as transformações em si próprio, né, e na sua própria vida. Então, o ego é essa armadilha, né, essa coisa da insatisfação e da indisposição para a mudança. Mas vamos pegar aqui alguns pontos para melhor entendermos. O ego, ele é muito conduzido pelo impulso. Então, assim, eu tenho o meu lado ego, né, que é o meu lado sombra, e eu tenho o meu lado luz, que é o meu lado eu superior. Eu posso ouvir o meu ego para conduzir a minha vida, ou eu posso ouvir o meu eu superior para conduzir a minha vida. Se eu sou alguém, né, que não penso muito no que vou fazer, né? Eu vou fazendo as coisas por impulso, no sopetão, faço sem pensar, né? Se eu estou com vontade de fazer, eu faço, né? Se não me dá vontade, eu abro mão, não faço e ponto final. Então, assim, eu sou muito conduzido pelo meu impulso, tipo pelo meu lado animal. Se há uma disposição natural, tudo bem. Se eu não tenho essa disposição natural, eu não tenho deveres, eu não me imponho ou não me proponho esforços extras para fazer algo que é bom. Então, eu vou sendo conduzido só pelo meu impulso, pelo meu instinto. A minha vida material, né? Eu vou comer aquilo que me dá o desejo, né? Vou me encher de gordura, de doce, porque eu acho gostoso, é o que me dá prazer. Isso é o quê? Ser conduzido pelo impulso, pelo instinto, é o lado animal. A vida sexual sai aprontando, todas, né? Não respeita ninguém, não tem valores, quer uma satisfação cega da carne. Né? Então, isso é ser conduzido pela sua força animal, pelo seu lado instinto, pelo impulso. Então, o ego, ele é muito preso a esses nossos
traços, essas nossas características animais que todos nós somos pela natureza do nosso corpo. No entanto, a gente não pode ficar satisfazendo o que a natureza do corpo pede, né? A gente precisa respeitar algumas regras, né? Pelo nosso bem, pelo bem dos que convivem conosco. Então, o nosso eu superior, ao invés dele ser conduzido pelo impulso como ego, o eu superior ele vai ser conduzido pela razão. Ah, me dá vontade de comer doce. Será que eu devo? Ah, eu posso escolher um dia na semana para comer doce. Ou então eu vou comer doce alguns dias na semana, mas eu vou comer em pequena quantidade. Aí vai criando regras, vai racionalizando, vai vendo até onde deve, até onde pode, para não exagerar e não se prejudicar. Então, o eu superior é esse que faz uso da razão. Ele nos permite fazer muita coisa. Ele não está na nossa vida para nos proibir tão somente, mas para nos orientar do que vai nos trazer benefícios verdadeiros, para nos livrar do mal, da dor, né, da doença. Então, essa razão é do eu superior, enquanto o ego é impulsivo. O nosso lado ego também, ele é muito reativo. Então, se alguém me desaponta, né, digamos que a pessoa me deu um soco, aí eu vou querer revidar e devolver o soco na mesma hora. Alguém me passou a perna, né, me vendeu algo gato por lebre. Aí eu vou ficar esperando o momento de fazer com a pessoa a mesma coisa, de devolver para ela ou de enganar outro. Então, esse ser reativo é o que não tolera ser desapontado, que ele quer se vingar, ele quer responder na mesma moeda, né? O olho por olho, dente por dente, bateu, vai levar, fez comigo, não vai ficar barato. Então, é uma reação impensada, aquela reação abrupta, que vem assim de uma forma impulsiva até. Então, o ego, ele é esse nosso lado reativo. Quantas e quantas vezes a gente não se pega, né? Com o nosso ego gritando dessa forma, que a gente deve agir dessa maneira, que nós devemos ser reativos, né? O desejo vem, aquele impulso, alguns dão vazão e concretizam, outros controlam e buscam fazer o que diz o eu superior. Sejamos reflexivos, né? Então, eu posso pensar, alguém me enganou, me vendeu algo gato por lebre, e eu vou refletir. Bem, em algum momento, eu posso ter tido essa fraqueza também. Né? Hoje eu estou vendo, sentindo que é ruim, porque estão aprontando comigo. Mas deixa eu lembrar aqui, eu acho que algum tempo atrás eu também fiz isso. Isso não é legal. Eu não vou procurar não fazer mais, porque não é algo legal. E eu vou torcer para que essa pessoa que fez isso comigo aprenda também, ela não faça. Então, eu não vou ser reativo de reproduzir aquela mesma prática para me satisfazer. Né? Eu vou tirar um aprendizado, eu vou refletir, eu vou talvez depois chegar com aquela pessoa e dizer, olha, eu pensei que tu estava me vendendo uma coisa e depois vi que era outra, né? Mas tudo bem, né? Faltou uma atenção minha, né? Não sei se você teve má vontade, mas vamos deixar para lá. Né? Você não vai tirar a satisfação, botar a pessoa contra a parede, gerar um conflito. Você evita aquilo que não vai gerar benefícios. Agora, se alguém faz algo que não deveria, será que a gente deve ignorar? Eu penso que pode ser nosso papel, conduzidos pelo nosso eu superior, chegar até essa pessoa e, numa boa, né, dizer para ela que a gente percebeu, né, que o que foi feito nos atingiu, que a gente não ficou satisfeito. Agora a gente precisa espumar de ódio, de raiva, querer atacar, agredir a pessoa. Isso vai restaurar o mal que a gente sofreu.
Isso vai gerar benefício para outra pessoa? Então, esse ser reflexivo, ele pensa sempre, a minha reação vai me beneficiar? A minha reação vai gerar benefício para o outro? Então, a gente precisa reagir sim. Não é para ser pateta e aceitar tudo. A gente precisa reagir, mas reagir de uma forma reflexiva, querendo o nosso próprio bem e também que a outra pessoa que errou, que precisa se melhorar, também seja beneficiada. Tá? Então, esse é o olhar do eu superior. O nosso ego, ele é também competitivo, né? Então, ele pensa todo o tempo que há uma disputa entre as pessoas, né? Então, se eu sou professor, aí eu estou lá na escola fazendo o meu trabalho, mas observando também o que as professoras e os outros professores fazem, e eu fico ali me medindo, né? Querendo ser sempre melhor que eles. Então, quando eles fazem algo que seja chamativo, eu vou lá e boto um defeito, ou então eu nem vou lá olhar, eu faço de conta que não estou vendo, eu não dou importância. Por quê? Porque eu sou competitivo, porque eu estou todo o tempo medindo o que eu faço com que os meus pares também fazem, e eu quero estar sempre acima dos outros. Então, isso é coisa do ego. Né? Quantas e quantas vezes, né, a gente não já se pegou querendo se desapontar, entristecer com o bom desempenho de alguém, né? A gente querendo se comparar com o outro, percebendo que o outro demonstrou uma habilidade maior que a gente, isso nos entristecendo. Esse sentimento de tristeza é coisa do ego, porque o nosso eu superior vai olhar e vai dizer, olha, que lindo o trabalho que a minha colega fez. É inspirador. Eu vou observar bem, vou me esforçar e vou conseguir fazer tão bonito quanto ela. Então, olhar para o outro, para a gente se inspirar, para se melhorar, e não olhar para o outro de uma forma competitiva, querendo ser melhor, querendo estar acima dos outros. Coisas do ego e agora coisas do eu superior. Ele é cooperativo. Eu vejo que o outro faz de bom como algo que pode me ajudar. O outro tá trabalhando, está mostrando as suas habilidades, e aquilo é uma ajuda para mim. Ele está cooperando comigo, e se ele precisar da minha ajuda, eu vou lá cooperar com ele. E a gente tem essa visão de que somos todos irmãos, todos caminhamos para nos melhorarmos, e que existe uma troca permanente, deve existir uma troca permanente, espontânea ou reflexiva entre todos, e não um isolamento de cada um para um lado, um querendo ser maior que o outro, um querendo pisar no outro. Então, outra característica do ego é que esse ser, né, essa força egóica que está em nós, que é impulsiva, que é reativa, que é competitiva, ela é muito centrada no possuir as coisas, ter as coisas. Né? A roupa que eu tenho, o sapato que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho. Eu me miro muito nas coisas, quero ter coisas de um padrão elevado, como se essas posses fossem me fazer maior ou menor. Então, eu não tenho a visão de mim pela minha essência, pelos meus sentimentos, pelos meus valores, por aquilo que é invisível aos olhos físicos. Eu sou preso às coisas que são visíveis e palpáveis. Eu sou preso às coisas. Então, o ego ele é muito preso na posse, no possuir as coisas. Enquanto que o nosso eu superior, ele já está focado no nosso ser, a nossa essência. O que importa é a nossa bagagem interior. Né? São os tesouros que a traça não corrói. E que, quando a gente partir aqui desse plano físico,
Esse tesouro vai conosco, ele não se corrói e ele não é que ele nos pertença, nós somos esse tesouro que é construído. Para onde nós formos, nós seremos esse tesouro construído. Enquanto que aqueles, né, que estão presos ao ego, que ouvem ao ego, são conduzidos pelo ego, estão presos às coisas materiais, quando eles partem, essas coisas materiais ficam para fora e eles percebem que estão vazios, né? Dentro deles não tem nada que preencha, né? Não tem virtudes, não tem bons sentimentos, né? Então, é uma realidade muito difícil quando a gente, num plano espiritual, vai fazer uma avaliação de quem nós realmente somos. Então, não corramos o risco de estarmos aqui iludidos, achando que nós estamos bem, que nós somos bonitos, que nós somos poderosos, que depois a gente pode se deparar com a nossa verdade. E vamos ver que não é nada disso se a gente não tiver ouvido o nosso eu superior e não tiver construído nosso verdadeiro tesouro. Então, o ego, ele também é imediatista. Ele não tem paciência, ele quer os resultados para agora. Então, é uma vida cheia de curtição, uma vida cheia de prazer. Eu não vou ficar pensando que eu tenho que trabalhar alguns anos para conquistar um determinado objetivo, né, que eu vou ter que estudar alguns meses ou alguns anos para desenvolver habilidades tais. Então, não tem paciência para esperar. Ele é imediatista, ele quer o prazer agora, imediato. Enquanto que o nosso eu superior, ele nos conscientiza de que nós temos muito tempo disponível e que nós devemos fazer bom uso do tempo. Porque quem é imediatista não faz bom uso do tempo, não valoriza o tempo, porque quem valoriza o tempo faz o uso dele para ir se melhorando. Então, o nosso eu superior nos mostra isso. Olha que amigo o tempo. O tempo é nosso amigo. O tempo colabora conosco. Vamos fazer bom uso dessa amizade, né? Vamos fazer bom uso do tempo para o nosso crescimento. E se não der para resolver tudo, no tempo que nós tivermos disponível, né, numa encarnação, nós teremos a eternidade, né? Então a gente não se afoba, a gente não sofre, a gente vai vivendo cada dia, aproveitando cada mês, aproveitando cada ano. Não que a gente vai perder de vista que a gente precisa se esforçar para ser alguém melhor. A gente vai aproveitar, mas de uma forma gostosa, vivendo o tempo sem ansiedade, vivendo o tempo sem desespero, vivendo o tempo com uma paz interior, com uma serenidade, com uma tranquilidade para fazer a leitura da vida, né? Para ir se melhorando, para ir se percebendo os outros que caminham conosco e poder ajudá-los também com muita calma, né? Com muita tranquilidade. Então, o eu superior, ele nos inspira isso, né? Essa paciência, essa calma na eternidade, essa busca da essência, que nós sejamos cooperativos, que nós sejamos reflexivos, que nós sejamos racionais. No entanto, nós entendemos que tudo isso é o melhor, mas no dia a dia, nas situações reais, a gente se depara com atitudes nossas que ainda são impulsivas, que são reativas, que são competitivas, ainda apegados às coisas, né? E nosso imediatismo. Então, é o nosso ego, que ainda fala alto dentro de nós, que nos faz ser assim. E aí, como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso me perceber melhor? Aí eu trago aqui uma dica de uns irmãos, não sei exatamente,
mas dois psicólogos norte-americanos. Um era John não sei o quê, e o outro era Harry não sei o quê. E aí juntaram os nomes dos dois, né? Jó de um e Harry de outro, e eles criaram essa técnica chamada janela de Johari, que diz respeito ao modo como nós organizamos os nossos conteúdos. Aí eles nos colocam que nós temos dentro de nós 4 áreas onde nós guardamos as informações sobre nós. Então, esse quadro, ele tem aqui essa primeira área, que é a área livre, que apresenta os conteúdos que nós vemos na gente e que os outros também veem, né? Tipo, digamos que eu olho para mim e acho que eu sou alguém muito calado, né? Que não me comunico. Essa é uma informação que eu vejo em mim. Eu olho para mim e acho que eu sou muito calado, que eu falo pouco, que eu poderia conversar mais com as pessoas. Aí eu pergunto para as outras pessoas como elas me veem. Aí elas dizem que eu sou calado, né? Que eu falo pouco. Então essa informação, né, que eu vejo em mim corresponde ao que as outras pessoas também veem em mim. Então, ela vai se colocar dentro da minha área livre, porque coincide o que eu vejo em mim é o que os outros também veem em mim. Já na área oculta, eu vou ter conteúdos que eu vejo em mim, mas que as outras pessoas não veem em mim. Tipo, eu pegando esse traço aí da pessoa calada, eu vejo em mim que eu sofri muita violência, né? Que eu fui muito espancado, que batiam na minha boca, me mandavam calar a boca, que não me davam oportunidade de falar, que eu era muito desprezado pela minha família, pelos meus pais, muito humilhado. Então eu tenho essa realidade, eu tenho essas informações sobre mim. Eu vejo isso em mim, no entanto, as outras pessoas não sabem disso, elas não veem. Então, as informações que eu vejo em mim e que as outras pessoas não veem estão guardadas dentro da minha área oculta. Aqui na minha área cega, tem as informações que eu não vejo em mim, mas que as outras pessoas veem. Pegando esse exemplo ainda do Isivandro calado, travado. Eu não percebo que eu passo muito tempo de cabeça baixa, né? Todo o tempo de cabeça baixa. E as pessoas perguntam por que eu ando de cabeça baixa, por que eu fico de cabeça baixa. Aí eu digo que não, normal, eu não vivo de cabeça baixa, não. E então, tem aí uma informação sobre mim que as outras pessoas estão vendo e que eu não consigo ver, né? Todos nós temos traços, características da nossa personalidade que as outras pessoas que convivem conosco dão conta de perceber e que nós não conseguimos enxergar. Então, os irmãos Johari, que criaram essa técnica, eles dizem que todos nós temos as 4 áreas. Portanto, todos nós temos sim a área oculta, todos nós temos sim a área cega. Todos nós temos a área livre e todos nós temos a área obscura. Aí, o que é essa área obscura? São informações, né, que eu não vejo em mim e que as outras pessoas também não veem em mim. Como é que pode ser esse conteúdo? Então, é um conteúdo que está dentro de mim, que eu não me dou conta, e que as pessoas não conseguem perceber esse conteúdo também.
Vamos pegar essa história aí do Isivandro calado, que não consegue se comunicar, que vive de cabeça baixa. Calminho, né? Um certo dia, alguém, né, fez uma humilhação pública. Pensava que ele era um pateta, né, um saco de pancada, e fizeram uma humilhação pública para ele, uma situação muito vexatória. E diante daquela situação assim tão inusitada, né, tão impactante, ele resolveu reagir, né? Ele ergueu a cabeça, puxou uma faca e partiu para cima de quem estava rindo dele, né, expondo ele a essa situação vexatória. E aí as pessoas, ele não feriu ninguém, né, não matou, ele só fez puxar a faca, né, e partiu para cima, mas não fez nada, né? Não vou deixar nessa história aqui ele fazer nada, não fazer uma besteira dessa. E aí então as pessoas ficaram, mas olha, ele era tão calmo, não falava nada, vivia de cabeça baixa. Então as pessoas estavam o quê? Surpresas com ele. As pessoas viam aquela pessoa violenta nele, aquele sujeito que seria capaz de ter aquela resposta impulsiva, né? Aquela reação inusitada, ninguém esperava. Então ele tinha aquele conteúdo dentro dele porque se manifestou. Não foi uma incorporação, tá? Foi ele mesmo, com a energia dele, que reagiu daquela forma violenta. Então, era o conteúdo dele que se manifestou daquela forma, surpreendendo as pessoas que o conheciam, né? E surpreendendo a ele próprio, né? Que depois foram perguntar por que tu fez aquilo. Ele disse, não sei o que foi, veio aquela raiva, aquela coisa, né? Então, nem ele sabia que ele era capaz de agir daquela forma, ou de reagir daquela forma. Então, é o nosso conteúdo obscuro. E aí eu vou fazer um caminho agora de trás para frente. Essas 4 janelas, elas não existem assim talhadinhas, todas do mesmo tamanho dentro de nós. Elas podem ter esse formato aqui. De repente, a minha área maior é a minha área obscura, essa marronzona, ela é grandona dentro de mim. Isso quer dizer que eu tenho muita energia dentro de mim, muita informação que eu desconheço e que as outras pessoas também desconhecem e que eu posso surpreender todo mundo, né, com essa bagagem desconhecida que eu trago, desconhecida de todos e de mim. Essa área obscura, né, depois, né, numa outra escola da psicologia, já uma vertente que é a psicanálise, o Freud vai dizer que é o nosso inconsciente. Então, nós temos dentro do nosso inconsciente informações sobre quem nós somos, o que nós vivemos lá no ventre da nossa mãe, na nossa infância, na adolescência, está tudo guardado lá dentro do nosso inconsciente. Coisas que a gente nem lembra, mas estão guardadas no nosso inconsciente. Assim como o que a gente viveu em vidas passadas. Está tudo guardado dentro do inconsciente. E essa bagagem está viva, ela pulsa, ela motiva as nossas atitudes, ela faz com que a gente reaja de algumas formas. Né? Então, o Freud nos diz que 90% do que a gente faz é conduzido pelas forças do inconsciente. Na psicologia espírita, né, a Joana de Ângeles, a Defoe, né, o doutor Mauro Puig, os mentores da psicoterapia reencarnacionista, eles também acreditam uma força muito grande ao inconsciente de cada um de nós. O nosso padrão comportamental, a nossa saúde, né, o que vai acontecer na nossa vida, tem muito a ver, é provocado pelo que está guardado no nosso inconsciente. E nós podemos acessar a essas informações que estão no nosso inconsciente e que nos levam a ter determinadas atitudes.
Podemos. Lá na escola da psicologia, ou na psicanálise, existe a possibilidade da hipnose. Tem gente que faz hipnose para acessar o inconsciente. Existe a possibilidade da pessoa fazer análise com o psicanalista. Então, ele vai ouvir a pessoa falar, e ele vai pescando ali no meio das palavras algo que ela vai soltando que represente o que está dentro do inconsciente dela. Esse é o trabalho do psicanalista. Existem os psicoterapeutas que trabalham com regressão, né? Ou investigação do inconsciente, como é o meu caso, da Gislaine, do Robson, da Perpétua, né? A gente trabalha numa linha psicoterapêutica em que a gente consegue, através de um mantra, ir trabalhando a pessoa, né? Ela vai meditando e ela acessa ao inconsciente dela. E ela começa a enxergar o que está lá dentro, né? O que ela viveu no passado, que pode estar afetando a vida dela hoje, né? O jeito dela ser hoje. Então, existem meios, né? Para a gente acessar as informações do inconsciente. No entanto, o acesso a esses meios não é tão fácil. E existe uma outra forma, né, da gente reduzir o tamanho dessa área obscura, né? Ter essa área obscura bem menorzinha, bem reduzida, ter ali a área oculta também reduzida, a área cega reduzida, e a área dentro de nós que deve ser mais ampla é a nossa área livre. Por quê? Porque uma pessoa que tem assim a janela ou a área livre como a mais aberta, a mais ampla, vai ser uma pessoa mais tranquila, né? Que ela percebe que quem ela é corresponde ao, ao modo como ela é vista pelos outros. Ou seja, eu digo, eu sou eu sou calmo e as outras pessoas também dizem por aí, dizem para mim que eu sou calmo. Então, com relação a essa informação, eu vou ficar tranquilo. Agora, se eu digo eu sou calmo e as outras pessoas dizem que eu sou explosivo, e aí eu vou ficar tranquilo? Se eu estou achando uma coisa de mim, se eu estou me vendo de uma forma e as pessoas estão dizendo, estão me vendo de uma forma contrária, eu vou ficar bem? Não vou. Então, as nossas crises, muitas vezes, existem porque nós estamos nos enxergando de uma forma, mas a nossa família nos enxerga de uma forma contrária, os nossos amigos, os colegas do trabalho, o povo da rua, o mundo todo fala o contrário. Eu vou ficar em paz? Não vou, aquilo vai gerar angústia, sofrimento. Então, a área livre é quando eu estou bem, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou equilibrado. Porque do jeitinho que eu me vejo, o que eu enxergo em mim é exatamente o que as outras pessoas veem em mim, o que elas estão enxergando em mim. Então, isso me dá, sim, um conforto, né? A minha vida é mais confortável quando a minha área livre é mais ampla. Então, a gente tem que tentar reduzir as outras áreas e ampliar, sobretudo, essa área livre. Mas a gente pode estar também em um outro quadro, né? Onde a nossa área livre está reduzida, a área obscura está reduzida, a área cega também reduzida, e a área que está dominando aí, a área mais ampla, é a área oculta. E aí, como eu sou, né, quando eu estou neste quadro, né, nesta situação? Quer dizer que eu estou cheio de informações que eu tenho sobre mim, coisas que eu vejo em mim, e os outros não conseguem perceber. Então eu oculto, eu escondo, eu estou cheio de coisas escondidas. Ou seja, a pessoa tem muitos segredos, né? Tem muitas informações que ela tem medo que as outras pessoas conheçam.
Então, isso vai gerando um estado não muito confortável na pessoa. Imagina alguém que está assim, tem medo de falar em público, medo de se expor diante das pessoas, tem medo de sair para conversar, de estar com os outros, porque senão as pessoas vão fazer pergunta, as pessoas vão perceber quando a pessoa estiver falando, ela vai acabar soltando alguma coisa que ela não queria soltar, então vai ser aquela pessoa que de tanto ocultar informações de si, ela acaba se ocultando, né? Oculta a si própria. Tem uma tendência ao isolamento, a viver escondido, a não querer ter vida social, a não querer estar com os outros, porque tem muito medo de que as pessoas consigam enxergar dentro dela aquilo que ela quer esconder. E nós sabemos que a gente enxerga sim, né? Alguém pode tentar esconder algumas informações, mas a gente vai perceber, né, numa fala, né, a pessoa vai acabar soltando algo, num gesto dela. Não tem como a pessoa ficar numa máscara, né, falseando quem realmente ela é 24 horas por dia. Vai ter uma hora que ela vai deixar escapulir algo. E a pessoa tem medo de deixar escapulir. Ela tem medo dos outros. Tem medo que os outros a percebam como ela realmente é. Então, não é uma vida fácil, né? Como se fosse assim um armário cheio de gavetas velhas, com um monte de coisa entupida, socada dentro de cada gaveta. É difícil até movimentar as gavetas. Tem gente que é assim, esse ser cheio, congelado, que não consegue se movimentar, que não tem leveza, que não respira direito, né? Porque está empilhado de coisas velhas. Então, a dica terapêutica vem daqui a pouco. A gente precisa se libertar, né? Ficar mais leve, né? Mais flexível, dividir alguns pesos com os outros. E a gente tem esse outro quadro aqui, onde tem 3 áreas mais reduzidas e a área que predomina é a área cega. Como é que é essa pessoa que o quadro dela tem a área cega mais ampla? É a pessoa que os outros estão vendo, né, algumas características dela, estão dizendo para ela que ela é X e ela teima, né, dizendo que ela é Y. Então tem ali também um choque, né? E todos nós temos isso, né? A gente precisa do olhar do outro para enxergar o que o nosso olhar não enxerga. Então todos nós temos uma certa cegueira. Nós temos aspectos na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, que nós não conseguimos enxergar sozinhos e que nós vamos precisar do olhar do outro. Gente, que os outros estão falando de nós é coisas que nós não enxergamos na gente. E aí é resistência, né? É assim, é a nossa falta de abertura, a nossa intransigência, porque se tem algo, né, que meus filhos falam, né, minha companheira fala, os colegas de trabalho falam, tá todo mundo numa só voz dizendo a mesma coisa. Por que eu não admito? Por que eu não ouço? Por que eu não enxergo também o que está todo mundo enxergando? Por teimosia, por resistência, por ser uma pessoa fechada. É a nossa cegueira. Então a gente precisa, né, estar mais atento a essas informações que podem sobre nós, que podem chegar para a gente através dos outros. Eu não dei conta de perceber sozinho, mas as outras pessoas estão me ajudando a enxergar. Né? Então, a nossa cegueira, às vezes também não é um terceiro, uma outra pessoa que vem me informar.
Às vezes a vida, né, o movimento da vida, as coisas, as situações, está tudo me dizendo algo e eu não consigo enxergar, eu não consigo ouvir, porque eu sou uma pessoa fechada, porque eu sou resistente, porque eu sou orgulhoso. Eu acho que eu já sei tudo, que eu enxergo tudo sobre mim, e aí eu estou fechado às informações que chegam. Pode vir, as informações chegam para me ajudar através de pessoas e também através das situações da vida, né? Então, a minha cegueira pode me atrapalhar neste sentido. Então, antes de ser um psicoterapeuta reencarnacionista, eu sempre dizia para as pessoas, quando eu ia falar dessa janela, que nós temos ali a área oculta, que pode ser trabalhada, mas é muito difícil de trabalhar. E que existem duas áreas principais para a gente trabalhar. Então, eu sempre anulava a área obscura como sendo uma área trabalhável, uma área que a gente pode entrar, e colocava o foco em duas outras áreas, para que nós pudéssemos realizar isso aqui. Então, como que eu faço a área oculta reduzir? Quando a área oculta reduz, ela permite a ampliação da área livre. Quando a área cega reduz, ou a área obscura, cada área tomando menos espaço, ela vai dar mais espaço para a área livre. Ou seja, eu estou me conhecendo mais, eu me sinto melhor, eu me percebo melhor, eu comunico para os outros a minha verdade, as pessoas me veem da mesma forma que eu me vejo. Isso tudo é resultado de maturidade. Então, quando a gente reduz as outras três áreas, a gente ganha maturidade e faz crescer a área livre. E aí, como que nessas duas áreas, a oculta e a cega, eu posso trabalhar para que elas reduzam e permitam o crescimento da área livre? Na área, na área oculta, eu estou guardando muita coisa dentro de mim, estou me enchendo de segredo e não divido isso com ninguém. Então, terapeuticamente, eu preciso fazer a terapia da fala, da conversa. A nossa palavra é remédio, a nossa palavra cura. Nós podemos estar com uma angústia, uma dor, um sofrimento, a gente encontra alguém que nos ouça, né? Aqueles ouvidos, né, que estão ali para receber o que a gente tem a dizer, eles vão ajudar na cura. Então, a nossa palavra, quando a gente começa a botar a nossa verdade para fora, começa a dividir os nossos problemas com os outros, isso é de uma pessoa sã. Alguém sadio não fica guardando problema, não fica se isolando sem pedir ajuda dos outros. Então, a gente vai encontrar alguém confiável, né, com quem a gente vai poder dividir o que a gente está passando. Então, essa terapia da fala, né, só o fato da gente desabafar, botar fora, já nos deixa um pouco melhor. Então, para quem tem segredos demais, para quem pensa que tem muita coisa feia dentro de si, tem medo de botar esse conteúdo para fora, vamos encontrar coragem e inteligência também, discernimento, para escolher as pessoas corretas a quem a gente vai passar as nossas informações íntimas. Né? Você não vai falar das suas questões mais particulares para qualquer um. Tem que falar, sobretudo, para quem tiver maturidade para lhe ajudar. Né? Então, você sabe que tem uma vizinha fofoqueira. Você vai chegar lá e vai abrir a sua vida para fofoqueira? Não, né? Busque uma pessoa, né, que seja confiável, que respeite a vida dos outros, né, que vai saber ouvir a sua história, que vai ter palavras sábias para lhe dizer. E aquela cruz que você carregava e que pesava muito, na medida em que você divide com alguém, ela já vai ficar um pouco mais leve, né? Você vai encontrar um sirineu que vai lhe ajudar. Então, não é entregar a cruz para que ninguém carregue, né? Mas alguém que nos alivie um pouco
nos nossos calvários, né? Que cada um de nós tem os seus. Então, terapia da fala. Para quem vive assim com medo dos outros, se achando uma pessoa feia, eu tenho uma história feia, eu fiz muita coisa feia, as pessoas não podem descobrir quem eu sou, eu tenho que me esconder dos outros. Não viva oprimido assim, ocultando a si próprio, ocultando as informações sobre si. Busque dividir isso com alguém, né? Busque se aconselhar, porque às vezes a gente pensa que tem um monstro dentro da nossa história, que nós somos um monstro, e alguém nos faz ver a nossa história de uma outra forma, e ela acaba ficando mais leve, e a gente fica mais sadio, né? E tendo uma vida melhor. Tá? Então é muito bom saber escolher o momento de falar. A área cega exige também uma terapia. O que eu tenho que fazer terapeuticamente para que a área cega reduza, permitindo o crescimento da área livre? Simples, né? Se tem coisas que as outras pessoas conseguem perceber sobre mim e eu percebo, eu preciso trabalhar agora os meus ouvidos. Saber ouvir. Lá na área oculta, eu preciso saber falar. Aqui na área cega, a terapia é saber ouvir. Então, deixa eu ouvir melhor o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Até Jesus fez isso, né? Num dado momento, né, de tumulto na caminhada dele, ele quis fazer uma avaliação de quem ele realmente era. E aí ele perguntou: quem dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a falar. Uns dizem que és Elias, outros dizem, né, que tu és um milagreiro, que tu vai curar todo mundo. E aí Jesus quis saber como ele era percebido pelos outros. Por quê? É importante para cada um de nós, né? Todos nós devemos nos preocupar, né, com o olhar que os outros têm sobre nós. Por quê? Esse olhar que os outros têm sobre nós pode vir carregado de verdade. Porque os outros observam, eles podem estar observando coisas que a gente não enxerga. Né? Então, eu posso me conhecer melhor ouvindo o que os outros dizem. Sobretudo, se são muitas pessoas dizendo a mesma coisa. Eu vou dar ouvidos para qualquer fala a meu respeito. Então, se tem 9 pessoas dizendo algo sobre mim, aí aparece uma pessoa dizendo o contrário, eu vou deixar de ouvir os 9 para ouvir só aquele um. Então, vamos tentar fazer uso de uma matemática assim, né? Pensar, checar as informações. Se tem vários falando a mesma coisa sobre mim, eu preciso ver uma verdade, né? Tem um fundo de verdade. São tantas pessoas dizendo a mesma coisa. Então, se estão dizendo que eu sou uma pessoa invejosa, que eu costumo ficar falando mal dos outros, sempre diminuindo os outros e me engrandecendo, e eu não vejo isso em mim, mas que são muitas pessoas, todas falando exatamente isso. Então, eu preciso ouvir mais, né? Abrir os meus ouvidos e começar a querer enxergar isso em mim. Será que eu sou dessa forma? Pelo menos fazer essa pergunta já é uma grande coisa. Será que eu sou assim? Eu vou me observar melhor. Deixa eu ver se eu tenho essa tendência de ficar me engrandecendo e diminuindo os outros. De não me alegrar com o progresso, com as virtudes dos outros, por inveja. Eu vou me observar para ver se eu sou realmente assim. Se eu quiser enxergar, se eu quiser observar, eu vou crescer, né? A minha área cega diminui e cresce a minha área livre. Então, tem essas duas áreas para o trabalho terapêutico e tem essa outra área aqui, né, também, a área obscura, que hoje eu percebo assim de uma forma mais tranquila, né, que é uma área que, especialmente na abordagem terapêutica que a gente faz,
É a espiritualidade que permite, é Deus que permite. Então, são os bons espíritos, né? São mentores espirituais iluminados que criam essa oportunidade de nós entrarmos no nosso inconsciente, de nós visitarmos o nosso inconsciente e buscarmos lá informações preciosas para a nossa libertação, para que nós sejamos mais livres. Então, se é uma coisa que vem do plano espiritual, se é uma ajuda que vem de Deus, nós não podemos deixar como algo de menor importância, né? É algo muito precioso, né? Nós estamos aqui em Castanhal com vários atendimentos, né? A Gislene faz atendimentos, a Perpétua faz atendimento, nós também fazemos, nós não trabalhamos apenas visando uma remuneração, só a questão financeira, né? A gente vai vendo as realidades de cada pessoa, né? E a gente está assim disponível para ajudar as pessoas, para contribuir. Se não for possível fazer uma longa psicoterapia, a gente pode dar ali uma ajuda pontual, né? Ver quais são as possibilidades de cada pessoa, as necessidades de cada pessoa, porque aqueles que nos orientam nesse trabalho, eles pedem que nós divulguemos o trabalho da psicoterapia, para que as pessoas que necessitam, que precisam, venham até nós. Então, façam isso, que nós iremos ouvi-los, né, e ver a melhor forma de atendermos, né, a demanda que vocês tiverem para apresentar. Né? Então, muito tranquilamente, eu falo por mim, pelo Robson, pela Gislene, pela Perpétua. Né? Nós temos, assim, a consciência, a clareza e o desejo também amoroso dessa disponibilidade, né, de ajudar as pessoas, de encontrarem a sua verdade neste campo obscuro do nosso inconsciente, tá? É algo muito precioso, né? Nós temos as nossas limitações de tempo, né? Não dá para ajudar todo mundo, mas a gente ouve e vê o meio possível de colaborar com cada um. Então, estejamos bem atentos, né? Para construirmos esse nosso melhoramento, gerindo melhor as informações sobre nós, sabendo falar na hora certa, não guardando conteúdos dolorosos só para a gente. É libertador dividir com alguém. Não vamos também ignorar as informações que as outras pessoas trazem para nós, para nos ajudar. Estão dizendo, né, olha, tu precisa melhorar, e nós, na nossa cegueira, nós não observamos, nós não escutamos. Então, vamos também nos libertar nesse sentido. Vamos ser mais generosos, ouvindo, vamos ser mais humildes, menos orgulhosos, aceitando a ajuda dos outros, né? Percebendo os outros como capazes de nos ajudar. Porque, né, nosso orgulho, às vezes, nos coloca numa posição, não, ninguém tem capacidade de me ajudar. Então, não é bem assim, né? A gente precisa estar aberto, né? Eu trabalho com crianças e já me surpreendi, né, com crianças me dizendo coisas, né, que me libertaram. Né? Então, não importa a idade, não importa a classe social, né? As pessoas podem trazer coisas para a gente que a gente não enxergava na nossa personalidade e a gente pode crescer, amadurecer, viver um momento de libertação. Estejamos atentos, né, a esses movimentos para a gente se conhecer cada vez melhor, para a gente descobrir
notar as nossas imperfeições e descobrir as nossas potencialidades. As nossas imperfeições precisam ser notadas como passageiras. Elas não nos pertencem para a eternidade. E os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas potencialidades, eles precisam ser descobertos como algo nosso. Nós somos beleza, amor, pureza, luminosidade. E a gente precisa descobrir isso em nós para a eternidade. Ao contrário das limitações que são passageiras, esse nosso lado bom e luminoso, ele é quem nós realmente somos e de uma forma eterna, né? Para a eternidade. Uma frase, né, de um filósofo que eu gosto muito, Henrique Dúcio, ele diz assim: quando falo, lanço o meu pensar sobre o outro. Quando escuto, deixo que o outro se revele a mim. Então, assim, vamos tentar valorizar mais a escuta do que a fala. Né? Os grandes sábios, eles usam poucas palavras, vivem no silêncio, atentos a todo barulho, a tudo que dizem. Eles tiram proveito de tudo que dizem. Pode ser uma barbaridade. Eles estão ali ouvindo, estão aprendendo, estão crescendo. Né? Inclusive com as falas imaturas dos outros. Então, saibamos aproveitar, né, a nossa escuta para saber quem as pessoas são. De repente, eu quero conhecer melhor as pessoas que vivem comigo para eu ajudar. Só que eu quero conhecer dizendo as coisas para elas, gritando com elas, mandando que elas calem a boca. Ou então elas falam e eu não dou nem trela, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Que interesse é esse que eu tenho de conhecer o outro, de ajudar o outro, que os meus ouvidos não estão abertos a ele? Então, a gente só consegue ajudar alguém quando a gente consegue ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Quando a gente consegue perceber quem essa pessoa é. Então, é ouvindo. Quando eu ouço, a segunda parte da frase dele. Quando escuto, deixo que o outro se revele a mim. Então, a pessoa está mostrando quem ela é para mim. Mesmo que a pessoa não tenha interesse, né? A gente fica ouvindo, analisando o que a pessoa diz, a gente vai percebendo quem ela é. E já quando eu não dou oportunidade da pessoa falar, não dou oportunidade dela se manifestar, e só eu quero falar sobre ela, eu já tenho uma ideia construída sobre ela, um pensamento formado, só eu digo. Então, quando eu falo, eu lanço o meu pensamento sobre o outro, eu não estou descobrindo quem a outra pessoa é. Então, assim, o falar não é mais importante que o ouvir, né? Cresceremos em sabedoria quanto mais soubermos calar e quanto mais soubermos ouvir, né? Com certeza. Então, com essas palavras, a gente encerra esse bate-papo, né, sobre autoconhecimento. O meu muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, acompanhe nossas outras produções. Nós temos outros vídeos na nossa página no YouTube. O nosso canal é Consultório Equilíbrio. Vá lá, inscreva-se, deixe seus comentários e vamos dar continuidade a esse diálogo. Estamos sempre abertos a contribuir com você.